Alien é muito mais que seu filme de terror comum. Tem embate de gênero, questão de maternidade traumática e tudo isso permeado pela obra traumatizante de H.R. Giger. Para começar, a cabeça do Alien é um... Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Bem-vindo ao Mimimídias. Alien é uma das mega franquias do cinema atual. Fugindo dos filmes de super-herói que tem dominado a cena mainstream, é um título multimilionário que merece atenção e que nos dá um pouco de respiro frente a isso tudo. O filme se trata de um terror sci-fi que originalmente era bem mais horror, mas que, com o passar dos anos, foi gravitando mais para uma pega de ação. Ação essa que combina nos Alien vs Predador da vida, que eu não vou nem entrar no mérito aqui. Questão de gosto pessoal, galera. Acho muito fácil julgar o filme pro gênero de ação numa tentativa de fazer com que ele venda mais. No entanto, nos últimos anos, vemos uma busca de um retorno às origens. Os filmes voltam a ter uma vibe mais sombria e com isso, temos Prometheus, de 2012, Alien Covenant, de 2017 e até mesmo Alien Isolation, um jogo que foi lançado em 2014. É a partir dessa ideia que abordaremos então a concepção genial da criatura e, na verdade, de tudo que é parte da criação de todo esse universo por H.R. Giger. Antes de mais nada, todos sabemos da quantidade absurda de pessoas envolvidas na produção de um filme. Temos o diretor, o produtor, os atores, cameramans, empresas especializadas de tudo quanto é tipo e mais uma cambada de carinha que a gente nem para pra prestar atenção. A gente sempre lembra principalmente dos nomes dos diretores, que geralmente levam boa parte do crédito, e que no caso aqui é o Ridley Scott. Dos atores, que são nossos queridinhos do coração, e, por vezes, dos produtores, que são muito ligados a um direcionamento prático e de execução de um filme. E da grana. Com isso, muita gente muito competente acaba sendo deixado completamente de lado na hora de receber os louros. No entanto, por vezes, essas pessoas conseguem vir à frente e acabam por serem aquelas que dão o brilho e o diferencial de uma obra. Dessas pessoas, Giger é uma que vale e muito a pena a gente lembrar. Foi ele o responsável pelo design da criatura, pelos visuais fantásticos da obra e de boa parte do sucesso da franquia Alien. O visual único de seu trabalho foi o que trouxe a vida e a relevância ainda existente da franquia nos dias de hoje. Mas por que ele e sua obra são tão interessantes? Bom, H.R. Giger foi um artista surrealista suíço e ganhador do Oscar de melhores efeitos visuais em 1980, junto de Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. Se você acha Alien pesado, saiba que é uma das coisas mais leves que aparecem na obra de Giger. Uma folhada no seu livro Necronomicon já é o suficiente para você ficar bastante perturbado. Publicado em 1977, o livro foi a principal inspiração para a concepção visual do filme. Nele, a gente vê um tipo de imagem que muito comumente relacionamos à sua obra. É um tipo de mundo de pesadelo e terror biomecânico sexual. Uma coisa muito escrota, né? É gente pelada misturado com máquinas, numa paleta de cores cinza e escura, com simbolismo bem provocador e perturbador. Isso aqui, galera, ó, é só uma amostra. O pesado de verdade está dentro do livro, e se alguém tiver curiosidade pode ir lá dar uma olhada. É muita loucura a obra do cara, e não me surpreende em nada que ela tenha chamado a atenção na época do lançamento do filme. Giger é um ótimo exemplo do porquê um bom artista envolvido em um projeto pode ser a diferença entre se ter um filme comum ou uma obra original que continuará sendo lembrada durante décadas. O que foi o caso da franquia Alien. Você tá puxando a sardinha pro seu lado que eu tô vendo. É claro, né? Contratem artistas, tá, gente? Eles são bons. Mas assim, de verdade. Pra vocês terem noção, em entrevista junto ao canal Jovem Nerd, Ridley Scott, o diretor do filme, comenta como os rascunhos de storyboard e conceito de Alien foram essenciais para o filme tomar as proporções que ele tomou. A partir da apresentação dos rabiscos iniciais, eles foram capazes de praticamente dobrar o orçamento disponível para o filme, pulando de mais ou menos 4 milhões para um pouco mais de 8 milhões. Genial, né? Esse é o poder do rascunho, ele fala lá na entrevista. E foi a partir daí que o projeto começou a tomar forma e começou a ser desenvolvido. A propósito, links da entrevista na descrição. Daí vamos para o que interessa. O Alien. Já dá pra imaginar que coisa boa não vem pela frente. Juntar esse pesadelo biomecânico sexual com a direção de Ridley Scott só podia dar em coisa pra desgraçar com a nossa cabeça. A gente podia reduzir o Alien e entendê-lo somente como um filme de terror no espaço. Mas vai muito além disso. Concordo muito com quando o pessoal fala que a parte central do filme é sobre a questão do parto traumático, o pré e pós-natal. Pensa bem, a inseminação é feita por meio de um estupro, aquela aranha escrota que gruda na sua cara e mete um tubo goela abaixo, sabe? É o facehugger. Aquela aranha,
Após isso, o nascimento é com dor e muito sangue. E finalmente, a criança nasce, cresce rápido demais, sempre fazendo afrontas à mãe e repetindo os abusos do pai. O mesmo comportamento abusivo é repetido, tendo essa criatura um impulso destruidor muito associado ao gênero masculino. Se pararmos para pensar, a franquia aborda de maneira bastante visceral essas questões de conflito de gênero, o masculino contra o feminino, e a questão de maternidade e paternidade. O Alien, representando a força e selvageria do mundo masculino, é a besta destruidora que permeia toda a trama. Fazendo contraponto a tal questão, temos a personagem feminina, que varia de filme para filme. No original, essa é Ripley, interpretada por Sigourney Weaver. Aqui vemos uma personagem forte, mas que é colocada em situação de vulnerabilidade quando confrontada com o monstro. Pra quem não tá ligado, esse papel de conflito de gênero toma forma por meio de um simbolismo visual muito claro na obra. É aqui que H.R. Giger entra. A gente vê esse embate no próprio conceito da criatura. O Alien é um gigante que entra em você através de uma na cara e que nasce por meio de um parto aborto cesariana com a morte da mãe. Violento e sangrento e horrível. Sacou? Pesado, né? Você acha que a pessoa comum, ela sabe que o Alien é um não, né? Lógico que não, mano. Aí você chega e fala: ah, mas Léo, tudo bem que Alien é provocador e tudo mais, mas você tá exagerando aí falando que ele tem uma cabeça em formato de piroca. Olha, tudo bem, mas você já viu essas artes conceituais de Giger? Ou essa outra? Vou deixar você dar uma pesquisada na internet para tirar suas próprias conclusões. Giger participou direta ou indiretamente do desenvolvimento dos filmes Alien, Aliens, Alien 3 e Alien Resurrection, que vão de 1979 até 97. Os dois filmes mais recentes que se conectam à cronologia original da franquia, Prometheus, de 2012, e Alien Covenant, de 2017, já se colocam mais como um desdobramento de suas obras anteriores. No entanto, mesmo assim, as reflexões sobre gênero e comportamento abusivo são mantidos na arte e também no roteiro desses novos filmes. Atenção, pessoal! Spoilers à frente. Se não quiser ouvir spoilers, favor pular para esse minuto. Ou para quando essa borda vermelha aqui sumir. Em Prometheus, essa questão de gênero e maternidade toma um viés um pouco diferente, indo mais para o sentido de paternidade absoluta, onde os protagonistas do filme buscam aqueles que deram origem à espécie humana. Aqui, no entanto, o abusador não está restrito somente na imagem do homem, mas sim da imagem do homem enquanto pai. A espécie criadora, chamados de engenheiros, muito... Engenheiros? É porque a gente tem que exercitar esse negócio de dicção. Tô notando que tá... Rejeitam a sua criação, os humanos. Na trama, eles não somente agridem diretamente os personagens, como parecem buscar a completa dizimação da nossa espécie. De novo, simbolicamente funciona quase como um aborto. O mais interessante é ver como essa relação de negação entre criador e criatura se repete com os humanos para com os robôs. O resultado aqui também é traumático. Uma espécie de repetição do abuso do pai e que vai trazer consequências pesadas futuras, que a gente vê no próximo filme. Essa leitura é muito legal porque ela lembra a gente do livro da Mary Shelley, né? O Frankenstein de 1818. E que em inglês ele chama justamente The Modern Prometheus. O Prometeu moderno. Sim. E que o Frankenstein é uma lembrança quase que automática, né? Quando a gente pensa nessa relação conflituosa entre criador e criatura. Com certeza, sim, né? Até, no caso, acho que isso se ressalta ainda mais quando a gente fala do robô, nesse caso. Porque o robô, ele busca depois ativamente a destruição do seu criador, né? Que é o ser humano. Eu não sei quanto que isso se aplica tanto, no entanto, para os engenheiros, os criadores dos humanos, que querem destruir a sua criação, né? É bem legal ver esse intertexto, assim, né? Como é que, tipo assim, obras recentes e atuais, assim, conversam muito com essas coisas antigas, né? Pra você ver que são coisas que já fazem parte do nosso imaginário faz tempo e que, assim, é meio que um looping, né? Da gente sempre falando dessas mesmas coisas. E o Victor Frankenstein, o pai da criatura, o Frankenstein... criatura, ele é um homem, né? Tipo assim, tem esse papel de pai que cria e que nega. Então tem essa questão do gênero também. Eu não sei se tem nada a ver não, mas a escritora é uma mulher, né? Sim. Não sei se até onde conversa com ela. Qual é o nome dela mesmo? Mary Shelley. Mary Shelley.
Em Alien Covenant, ao invés do Alien e os criadores serem o foco desse conflito e questão de gênero, os androides parecem tomar mais a questão. Que eu tava falando ali mais cedo, né? Representariam talvez um masculino violento e intrusivo, que é obcecado com o trabalho e que tem um senso de importância e prepotência muito sobressalente. De outro lado, temos uma personagem feminina, Daniels, representada por Catherine Waterston, que é um pouco passiva, mas forte e que faz o contraponto. No filme, tem até uma cena de beijo que faz um pouco referência a essa imposição de poder e que é de certa forma um abuso por parte do robô em cima da protagonista. Tem uma hora também que o Fassbender, que interpreta David, o robô, beija um outro robô que também é interpretado pelo Fassbender. Inclusive, assim, ver essa cena te dá um choque, assim, você fica, o que tá acontecendo? Não sei. Tirando o esquisito do extremo narcisismo, tem mais por trás dessa ação. Isso tem um pouco a ver com a questão que a Clara falou em outro vídeo. A ideia de que a masculinidade ocidental por si só tende à homoafetividade. Isso no sentido de que homens admirariam e se espelhariam somente em outros homens. É bem na pega do que o personagem pensa, que só androides e sua criação seriam dignos de devida admiração. Ele, inclusive, tem até certo asco pelo seu criador e por humanos de forma geral. Pronto. Acabaram os spoilers. Acaba que tudo isso é parte de um reflexo e um legado que vem da mistura da linguagem de Giger, da direção de Ridley Scott, que ainda atua na franquia, e de todos os demais artistas envolvidos neste trabalho. Tá, mas precisa disso tudo? Poxa, é claro que precisa. Acho muito raso quando o pessoal fala que o filme tem de ser só entretenimento, superficial e sem reflexão. Galera vem com aquele discurso de não coloque política no meu filme. Ou ainda, isso é só um filme, para de complicar as coisas. Como se a arte servisse somente para apreciação do que é bonito e não servisse para reflexão. É justamente o contrário. E acho, inclusive, super interessante quando esses conceitos conseguem se entremear dentro de obras fortes do mainstream. É quase uma forma de hackear o sistema e obrigar as pessoas a, ao ver um filme sem compromisso, pensarem sobre questões que são relevantes hoje para o nosso contexto e nossa conversa enquanto sociedade. Pois é, se não tiver ficado claro ainda, esse canal chama Mídias. A gente pega um produto de mídia e faz bastante mimimi. É pra isso que a gente tá aqui. Daí vem o que H.R. Giger deixa de legado para nós. Com sua arte, conseguiu consagrar uma franquia sensacional, adorada por muitos e que, de quebra, ainda traz essas reflexões pra gente conversar um pouco. Nascido em 1940, o artista infelizmente veio a falecer em 2014, deixando para trás um rico legado de sua arte e para a cultura pop de forma geral. Hoje, Giger conta com um museu com seu nome, em Gruyère, na Suíça, e 3 bares com temática de sua arte e estilo, respectivamente em Gruyère e Chur, na Suíça, Nova York, nos Estados Unidos, e uma última unidade que era em Tóquio, mas que hoje já encerrou as suas atividades. E aí, pessoal, o que acharam? Muita viagem o pessoal ficar espremendo o significado desses filmes que a gente assiste? Não, não é viagem. Brincadeira, responde aí se você discordar da gente. Por favor. Acha que a franquia Alien já foi melhor e que hoje não está lá grandes coisas? Deixe nos comentários, dê like se tiver gostado, se inscreva no canal e até a próxima. Aí, gente, vocês pediram mais vídeos tristes, a gente tá seguindo, assim, não sei se vocês notaram a tendência. Não, eu falando de um filme sobre estupro, né, e gênero e violência. Entrar na comunidade são tristes. É, exatamente.